Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Que bom que você está aí, fico feliz de você estar engajando junto conosco. É importante que as pessoas leiam a Palavra de Deus. Nós vimos anteontem, Paulo falando assim que toda palavra é inspirada por Deus, toda palavra dele é inspirada por Deus e que isso nos ajuda a nos aferramentar para toda boa obra, para que nós sejamos estruturados perfeitamente para a boa obra. Então isso é importante. E esse é um dos objetivos que nós estamos aqui lendo, e nós estamos no dia 299. Então amanhã será 300 dias juntos. Como de praxe, aí nós vamos mudar a vinheta, vamos mudar a entrada, mudar a música. Vamos ver o que Deus vai colocar no meu coração. Vou colocar uma música diferente aí, para a gente poder trazer um pouquinho, né, um ciclo diferente aí para nós. Beleza? Pretendo, assim, no 300 aqui, eu estava bem pensando em mostrar um pouquinho sobre como é que eu gravo, como é que é meu lugar aqui de gravação aqui para vocês. Algo que eu já tenho relutado, eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso e tal? E Deus foi colocando uma coisinha aqui, uma coisa ali, vai mudando. Se você for perceber os primeiros vídeos que eu fiz aqui da leitura, eu tava com um microfoninho ali que eu paguei R$27. Isso eu quero mostrar tudo, aquilo que Deus tem feito e como é que Deus tem abençoado para eu poder melhorar cada vez mais o conteúdo com vocês, beleza? Então eu vou deixar isso dessa forma, dito assim. E bora para nossa leitura então, 299. Muito bem, muito bem. Vamos lá, 299. 299. Jeremias 49, 23. Então, lembrando que você pode pegar a tua Bíblia ou pegue essa daqui, que é a 365 dias. Ela trabalha de forma que você possa ter o Antigo, o Novo Salmo. Ele é separado por dias. Então, daqui nós vamos para o próximo dia. Esse é o conteúdo de ontem que nós lemos. Você vê ali, ó, Timóteo, Salmo e aqui em cima, Provérbios. E ela é separada desta forma. Para você que não sabe, é assim que essa Bíblia funciona. E é a Bíblia que eu uso somente para a leitura. Beleza? Então, mas se você não tem uma Bíblia dessa, eu coloco sempre na descrição aqui as passagens certinho para vocês. Beleza? Então tá bom. Jeremias 49, 23 a 50, 46. Hoje é um trecho mais longo. A respeito de Damasco, as cidades de Ramate, a Arpade estão envergonhadas, e tendo ouvido más notícias cambaleiam, são como o mar agitado que não se pode sossegar. Damasco está enfraquecida, virou as costas para fugir, tremor tomou conta dela, angústia e dores lhe sobrevieram como de mulher que está dando à luz. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade da alegria. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças. Todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, o qual queimará os palácios de Ben-Hadad, a respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que foram derrotados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, assim diz o Senhor. Levantem-se e ataquem Quedar. Destruam esse povo do Oriente. Eles pegarão as suas tendas, os seus rebanhos, levarão embora as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos, e lhes gritarão: há terror por todos os lados. Fujam, afastem-se para bem longe,
Escondam-se em cavernas, ó moradores de Hazor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou uma decisão e formou um plano contra vocês. Levantem-se, babilônios, e ataquem uma nação que vive em paz e sem desconfiar de nada, diz o Senhor. Que não tem portões nem ferrolhos, eles vivem isolados. Os seus camelos serão para a presa e os seus muitos rebanhos de gado serão levados como despojo. Espalharei a todos os ventos aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, e de todos os lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. Hazor se tornará em morada de chacais, um lugar desolado para sempre. Ninguém vai morar ali, homem nenhum habitará nela. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos da terra e os dispersarei na direção de todos esses ventos. E não haverá país aonde não cheguem os fugitivos de Elão. Farei com que o povo de Elão trema diante dos seus inimigos e diante dos que querem matá-los. Farei vir sobre os elamitas o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os oficiais, diz o Senhor. Mas nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por meio do profeta Jeremias. Anuncie entre as nações, proclamem e levantem um estandarte. Proclamem, não encubram nada. Digam: Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado, Marduk foi destruído. As suas imagens estão cobertas de vergonha e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte veio contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra. E não haverá quem nela habite, tanto as pessoas como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel voltarão, eles e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor, o seu Deus. Perguntarão pelo caminho que leva a Sião com o rosto voltado para lá e dirão: venham, vamos nos unir ao Senhor em aliança eterna que jamais será esquecida. O meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Andaram de monte em monte e se esqueceram de seu aprisco. Todos os que as acharam as devoraram. Os seus adversários diziam: não é culpa nossa, porque eles pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos caldeus, sejam como os bodes que vão adiante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei vir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte e se porão em ordem de batalha contra ela. Assim ela será tomada. As flechas deles serão como guerreiros bem treinados que nunca voltam de mãos vazias. A caldeira servirá de presa. A caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearem se fartarão, diz o Senhor. Ainda que se alegrem e exultem, ó saqueadores da minha herança, ainda que saltem como um bezerro no pasto e fiquem rinchando como um cavalo fogoso, a mãe de vocês ficará profundamente envergonhada. Aquela que os deu à luz será humilhada. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada, mas ficará totalmente deserta.
Quem passar pela Babilônia ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Ponham-se em ordem de batalha ao redor da Babilônia. Todos vocês que manejam o arco, atiram contra ela, não poupem flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritem contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu. As suas torres caíram e as suas muralhas vieram abaixo. Esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela. Façam com ela o que ela fez com os outros. Eliminem da Babilônia o que semeia e os que maneja a foice no tempo da colheita. Por causa da espada do opressor, cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Israel é cordeiro desgarrado que os leões afugentaram. Primeiro o rei da Síria o devorou, e por fim Nabucodonosor lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castigarei o rei da Síria. Farei Israel voltar para a sua morada, pastará no Carmelo e em Bazã. Matará a sua fome na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, se sairá em busca da iniquidade de Israel, mas ela já não existirá. Procurarão os pecados de Judá, mas eles não serão encontrados, porque perdoarei aqueles que eu deixar como remanescente. Ataque a terra de Merataim e os moradores de Pecode, mate e destrua tudo após eles, diz o Senhor. E faça tudo o que lhe ordenei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição. Como está quebrado, feito em pedaços, o martelo de toda a terra. Como a Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. Preparei uma armadilha, ó Babilônia, e você, sem se dar conta, caiu nela. Você foi surpreendida e apanhada porque desafiou o Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas de sua indignação, porque o Senhor dos Exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Venham contra ela de todos os confins da terra, abram os seus celeiros, façam dela montões de ruínas, destruam-na por completo, não deixem sobrar nada, matem à espada todos os seus touros, que sejam levados para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu tempo, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Convoquem uma multidão de flecheiros para que ataquem a Babilônia. Acompanhem-se ao redor dela, acampem-se ao redor dela e não deixem ninguém escapar. Retribuam-lhes segundo a sua obra, façam com ela o que ela fez com os outros, porque ela procedeu com arrogância contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra vocês, cidade orgulhosa, diz o Senhor dos Exércitos, porque chegou o seu dia, o tempo em que hei de castigá-la. Então o orgulhoso tropeçará e cairá, e não haverá ninguém que o levante. Porei fogo nas suas cidades, o qual queimará todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos aqueles que os levaram cativos os retêm e não querem deixá-los ir embora. Mas o Redentor deles é forte. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente defenderá a causa deles, para quietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. Diz o Senhor: a espada virá sobre os caldeus, sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes e os seus sábios. A espada virá sobre os adivinhos, e eles se tornarão tolos.
virá sobre os valentes dela e ficarão apavorados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros de guerra. Virá sobre os mercenários que estão no meio dela. E eles ficarão com medo, como se fossem mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e estas secarão, porque é uma terra de imagens de escultura e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Por isso as feras do deserto com os chacais habitarão na Babilônia, também os avestruzes habitarão nela. Nunca mais será povoada nem habitada de geração em geração. Como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos, como guerreiros em ordem de batalha. Contra você, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, e as suas mãos desfaleceram. A angústia se apoderou dele, e dores, como de mulher que está dando à luz. Eis que, como o leão sobe das florestas do Jordão, contra o rebanho em pasto verde, assim no momento farei com que ela fuja dali. Estabelecerei sobre ela a quem eu escolher, pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra a Babilônia e os planos que ele fez contra a terra dos caldeus. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados, certamente as suas moradas serão destruídas por causa dele. A terra tremerá como o estrondo da tomada da Babilônia, e o seu grito será ouvido entre as nações. Chegamos agora, vamos ler Tito 1, de 1 a 16. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com vocês. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso. Deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por vergonhosa ganância. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos,
feras terríveis, comilões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto repreendo-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Portanto, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Você lembra Paulo falando em Timóteo? Quando a gente se apega à palavra e ela nos transforma de forma perfeita para a boa obra, então mais ou menos isso aqui. É isso aqui. Eles são reprovados para qualquer boa obra. Então ele não tem nada de bom. A Bíblia fala, de nós nada de bom nós temos a oferecer a Deus, mas é o Espírito em nós que transforma isso de forma boa, para que a gente possa avançar. Beleza? Salmo 97, 1 ao 98, 9. Reina o Senhor, alegrem-se a terra, exultem as muitas ilhas, nuvens de escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam envergonhados todos os que adoram imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Todos os deuses prostrem-se diante dele. Sião, ouve-se Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá exultam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu estás muito acima de todos os deuses. Você que ama o Senhor, odeie o mal. Ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegre-se no Senhor aos justos e deem graças ao seu santo nome. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações, lembrou-se de sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas. E ao som de buzinas, exultem diante do Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Provérbios 26, de 13 a 16. O preguiçoso diz, um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. A porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Esse é o preguiçoso, não estou dizendo assim, hoje eu estou com uma preguiça. Não, é o preguiçoso mesmo, preguiçoso não quer fazer nada da vida. E assim terminamos de ler terminamos a nossa leitura de 2200. Terminamos a leitura de 299. Isso. E dito tudo isso, fico por aqui.
Eu sou o Pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dá um like, ative o sininho, já foi? E comente, compartilhe, para que o YouTube entenda que é relevante as pessoas lerem a palavra de Deus e serem transformados através dela e entregarem cada vez mais esse conteúdo para as pessoas. Beleza? Deus abençoe e nos vemos amanhã.